Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto, esse é um canal de astrologia e eu vou falar hoje, estou gravando no dia 22/4, no meio de um feriado, sobre aspectos da próxima semana, bastante importantes e também aspectos que podem gerar traduções muito negativas, porque teremos uma lua cheia, teremos mais um eclipse da lua, no dia 5/5 de 2023, 14 horas e 34 minutos, a lua em escorpião, em oposição ao sol, e na configuração do céu, o céu visto de São Paulo, um dia antes, no dia 4/5, 14 horas e 39 minutos, com a lua já no signo de Escorpião, a gente tem uma quadratura de Netuno-Vênus. E aqui, quando eu passo para vocês o dia, a formação do aspecto, estou passando o aspecto exato. Aqui, por exemplo, no dia 4 e mesmo no dia 5, Netuno também faz trígono com o planeta Marte, que está em Câncer. Então, e Vênus já é no dia 5 e mesmo no dia 4, cúspide Gêmeos Câncer. Depois Vênus vai entrar em Câncer, mas eu não vou abordar isso hoje. O que eu queria abordar é o seguinte: eu sou bastante positiva em relação a tudo na vida, o que não é ser poliana. Ser poliana é ser alienada, é negar, né? É negar que o mal existe e que vai dar sempre tudo muito certo, porque não é assim. Mas eu acho que se você tem um limãozinho, dá para aproveitar e fazer uma boa limonada. Eu acho que é uma questão de postura, de essência, não sei. Não tenho vontade de alardear fim do mundo, até porque para mim o fim do mundo é todos os dias, é todos os minutos, porque independente das configurações astrológicas serem maravilhosas, eu posso ter clientes meus ou eu posso eu mesma, por questões, por situações plantadas anteriormente, estarmos no momento de uma colheita difícil, se a gente plantou errado, porque não é nem sempre, não é sempre que você faz gol de placa ou gol de cabeça, às vezes você faz gol contra, achando que está, como é que se diz? Agradando, achando que você está dando o passe certo e você marcou gol contra e você só vai entender isso depois, com astrologia ou sem astrologia, né? Porque você não. Uma vez uma pessoa dentro de uma sala de aula de astrologia disse que ia aprender astrologia para ter o controle sobre tudo. Vai entender, vai se entender um pouco melhor, vai entender bastante melhor da sua trajetória de vida, vai conseguir se posicionar com mais felicidade ou com mais coerência. Às vezes eu acho que coerência e felicidade são sinônimos, mas enfim, nesse mundo material, e é isso que eu queria colocar para vocês. O problema do elemento água, seja uma quadratura Netuno-Vênus ou um trígono Netuno-Marte, é que o elemento água, seja a Lua em Escorpião, é, ele tem uma subjetividade que no mundo material pode ser um problemão, né? Pode ser a subjetividade, ela é uma expressão do nosso mundo de dentro e as deturpações daquilo que a gente chama de mundo concreto podem trazer bastante problema para a gente, né? Então, o fato de, por exemplo, vou dar um exemplo claro, bobo. O fato de uma chefia, o fato de um chefe ser fechado, não significa que ele não aprove ou que ele não reconheça o que o meu cliente, que trabalha para ele, faça, né? Mas o sujeito tem um temperamento mais fechado. Eu tive uma cliente minha que eu pedi pelo amor de Deus para ela não
pedir demissão, para ela não ir procurar outro trabalho. Não vou esquecer nunca. Ela foi porque ela disse que o chefe dela não aprovava ela. O chefe, quando ela disse que tinha arranjado um outro trabalho que não era o ideal, o chefe caiu por terra, porque ele falou para ela: eu tô pesquisando para me aposentar antes, minha mulher está doente, e eu ia te propor de te preparar para o meu lugar. E aí ela já tinha dado o ok na outra empresa, muito mais desafiador, assim, muito mais desafiador no mau sentido. Ela estava com um filho temporão, pequeno ainda, e ela teve que viajar o mundo. E eu falei assim, não faz o menor sentido você ir para outro lugar porque o chefe é fechado. E o chefe é fechado não por causa dela, mas porque a mulher dele está doente, ele está correndo atrás para ver se ele se aposenta antes e iria prepará-la. Ela já substituía ele em alguns eventos e reuniões. Então, a subjetividade faz com que você se engane em relação a tudo. No caso dessa moça, se enganar em relação ao motivo que faz o chefe dela, como se o sujeito não tivesse direito, um suíço legítimo, de se preservar, ah, porque ele é fechado, inclusive bem mais velho do que ela. E pode atrapalhar muito na vida amorosa, né? Que é quando você cisma que o outro que está caladão ou que a outra que está mais reservada está escondendo alguma coisa de você, tem alguma coisa no ar, tem boi na linha, porque o outro não tem o direito de ficar emburrado ou simplesmente de se reservar um pouco mais. A questão é, esses exemplos que eu dei, eu acho que tem uma coisa assim muito delicada, que é o fato de que a tua realidade ela se impõe. Então não deixa de existir uma tradução de narcisismo, né? Porque eu não consigo entender ou nem mesmo considerar que o outro possa ter outras questões independente do que ele sente por mim. É muito mais humano. Para um chefe você não vai fazer isso, mas para o teu namorado, para a tua namorada, você pode perguntar. Para o teu pai, para a tua mãe, você pode perguntar o que está acontecendo. Eu posso ajudar? Tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar você? Quer que se abrir? Pergunta, porque senão fica assim, narcisismo, o outro está emburrado por mim, por minha causa, o outro não gosta de mim. Esse é um ponto. E também tem a questão de se tornar invasivo também. Você quer se abrir? Pergunta se o outro quer se abrir, entendeu? Não fica tirando na base do saca-rolha, porque o outro não é uma garrafa de vinho. Então, esse é um ponto perigoso do elemento água. O segundo ponto perigoso do elemento água é o platonismo, essa coisa que é o oposto, né? Que também é da subjetividade, de você ter certeza no primeiro momento, na primeira impressão, você já ser capaz de desenvolver tudo que vai acontecer naquela relação afetiva, né? E 3 dias depois, ele falou que ia ligar, ele não liga. Então, tem que tomar um pouco de cuidado e se perguntar se o que você está derramando, e derramar é uma palavra do elemento água, né? O ar não derrama, a terra não derrama, o fogo não derrama. Derramar é uma palavra do elemento água. Se você está derramando coisas que são suas e não do outro, né? Tem que saber fazer essa diferença. Aqui eu anotei para comentar com vocês. Eu acho que o mais importante nesse eixo touro-escorpião, com touro você pode perguntar o que te alimenta e o que te nutre
dentro da vida profissional, dentro da vida espiritual, dentro da vida intelectual, dentro da vida afetiva, eh, e de modo geral, o que que nutre você? O que que te alimenta, né, o que que, não, você não pode perguntar o que que te acende, porque o que te acende é elemento fogo, não pode perguntar. Eh Tem que ser o que que te nutre mesmo, o que que te alimenta, o que que te alimenta a tua alma, o que que preenche a tua alma, porque aí é elemento terra. E não necessariamente porque o sol está em touro, você vai se alimentar de cuidar de um jardim, porque Vênus está em gêmeos, depois vai entrar em câncer, então você pode se alimentar de leituras, você pode se alimentar, hã, de quando entrar em câncer, de cozinhar, mas gastronomia de câncer e de touro. Pergunte, vibrando touro, o que é que te alimenta, o que é que nutre você. E com a lua em escorpião, você vai perguntar o que que envenena ou intoxica você e vai eliminar, né? Porque touro guarda, se alimenta e escorpião elimina. Então, aquilo que te intoxica, aquilo que te envenena, pode ser até dar um tempo das redes sociais, já que Vênus está em Gêmeos e de repente é tanto anúncio, tanto spam, tanta solicitação que você deixa de lado. Você que responde, né? Você quem tem que estar respondendo. E aí eu queria chamar a atenção para os eclipses, porque tem sempre uma, né, o homem primitivo dentro da gente, eh, que grita: "O que que vai acontecer comigo durante o eclipse? Vou ser abduzido, abduzida por um aliens". O que os eclipses fazem, eles vão acontecer sempre nos signos do eixo nodal. Então a gente teve uma lua nova em Áries, e o nodo lunar norte vai entrar em Áries, e agora na lua cheia o nodo touro-escorpião, que está finalizando o ciclo. Então o mais importante do eclipse não é você acreditar que o dragão da lua vai descer e vai devorar você, não é isso. Sai dessa vibe. Até porque, voltando para a questão da subjetividade, se você resolveu alardear o final do mundo, se você resolveu ter medo, um medo que você não consegue nem descrever, porque eu conheço gente que tem medo concreto. Eu conheço gente que está passeando, eu atendo muita gente. Então, quem está passeando em corredor de UTI tem um medo concreto. Porque está esperando uma resolução em relação a um ente, enfim, né? Tem coisas que são mais pesadas. Mas eu acho muito curioso, porque a grande maioria das pessoas que, infelizmente, ainda me escreve para perguntar se o mundo vai acabar, e eu acho que o mundo acaba, sim, todos os dias, todos os minutos, está acabando agora, e está se renovando. Não sabe explicar direito da onde vem o medo, né? Outro dia uma cliente minha que está num dos momentos melhores da vida dela, entrou numa loucura porque se deixou contaminar, impregnar ou se deixou encharcar, né, por alguma amiga negativa. Eu falei assim: mas escuta, você está num dos melhores momentos da sua vida, porque você está num dos melhores momentos da sua vida, o mundo vai acabar. E quando você entrar nessa loucura, ou quando você perceber alguém que está alardeando o final do mundo, tenta perguntar para essa pessoa o que ela acha que vai acontecer. Porque a gente. E aí eu vou voltar, não é ser poliana. O mundo está muito tenso. China, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos. A gente ainda está vivendo, né, essa dicotomia de Ocidente, Oriente, esquerda, direita, que não teria que fazer mais sentido, né? A gente teria que estar procurando soluções globais e soluções específicas também,
teria que ter um esforço conjunto do planeta, independente de ideologias, economias e bababá. Paciência. Então, assim, não é ser poliana, porque Plutão fica retrógrado, inclusive em 1º de maio, e eu hoje vi os jornais estrangeiros, ninguém colocou a possibilidade de uma terceira guerra na primeira página. Mas eu não acho que vai existir, porque se existir também o planeta acaba com as armas de hoje, o planeta termina. Então, se você tiver alguém muito negativo do teu lado, alardeando o fim do mundo, pede para colocar concretamente, assim, mas o que você acha que vai acontecer? Né? Porque a pessoa não vai conseguir desenvolver, ela para, porque é uma onda, né? Aquela onda, né? Meu Deus, o eclipse, meu Deus, o eclipse. Aí você pergunta, mas o que você acha que vai acontecer? Aí ela não desenvolve, porque é só a onda do negativo, né? Não tem porque ela pode chegar e dizer, eu estou preocupado com o aquecimento global, eu estou preocupado com a tensão entre China e Estados Unidos, eu estou preocupado com a tensão entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, e aí, ou eu estou preocupado com a situação da minha vida profissional, mas aí você racionaliza e encontra uma solução junto com ela. Não precisa de astrologia. Se você é amigo, se você é amiga, você pode tirar a pessoa desse caldo negativo. E aí uma coisa super importante que eu queria colocar para vocês em relação ao mapa de vocês, em relação à astrologia, em relação à vida. Não permitam que o elemento água transborde para cima de questões muito objetivas, porque não vai dar certo, né? Misturar emoção e às vezes até emoção positiva, achar que vai montar um negócio com a melhor amiga que nunca trabalhou na vida, e que vai fazer muito dinheiro, não vai, porque tem muita fantasia, né? O mundo material, o elemento terra, touro, exige uma objetividade muito grande. E é dessa objetividade que nasce a beleza do jardim, que nasce o prato gostoso que você come. Não é que na objetividade da vida não exista sensibilidade. O quadro bonito que você observa num museu, o Van Gogh pode até ter jogado a loucura dele para o quadro, mas ele respeitou o tamanho do quadro, ele respeitou o que ele desenvolveu ao longo da vida dele. Não foi uma coisa assim, pegou um balde de tinta e jogou, porque estava com raiva do mundo, ou cortou toda a tela porque estava pensando em se matar. Não é isso, entendeu? Porque aí não tem arte, tem tragédia. Então, tentem não jogar as questões subjetivas nem pela alegria, pelos pulinhos de alegria que vai montar um negócio com a melhor amiga e vai ganhar rios de dinheiro. Tem uma maneira da gente saber que o sujeito não está pronto para montar um negócio, que é quando ele dá uma ênfase muito grande ao nome. Ele espera que o nome resolva, né? Que o nome é que vai puxar o sucesso profissional. O nome é muito importante, mas o nome é o final. Primeiro você tem que decidir e criar, né? Criar a empresa, começar a fazer a empresa acontecer no plano material, porque você quer trabalhar, você quer produzir ou você quer prestar um serviço, você quer produzir algo mais concreto, você quer trabalhar com produto, você quer criar uma linha de cosméticos, ou você quer criar uma linha de lingerie, ou você quer prestar um serviço de cabeleireiro, ou você quer prestar um serviço de esteticista, ou você quer prestar um serviço de logística, cria o negócio primeiro, vamos para o nome nos finalmente. Porque quando tem preocupação demais com o nome, não existe nada, nada. Quando eu digo nada, assim, não resolveu nem qual é o segmento direito. Me poupa, né? Mas já está juntando o nome da Mariazinha com o nome do Joãozinho.
me poupa. Eh, e vi muita família atrapalhar o desenvolvimento profissional de todo mundo da família, porque o sonho era trabalhar todo mundo junto. Só que tem 2 irmãos que não se falam, então trabalhar todo mundo junto, nem na mesma sala vão conseguir ficar. Então, misturar emoção com aquilo que é do plano material é muito difícil, a chance de você não conseguir realizar é muito grande. E esse é um exemplo. E voltando para a questão do platonismo, a gente vê isso sobretudo dentro da vida amorosa, né? Você olha para ele está te dizendo o tempo todo que ele não quer compromisso, que ele dá desculpa que ele não se sente pronto. Aí as desculpas são muitas, né? Vai da ex-mulher que traumatizou, é, aí que não falta desculpa. E, e você fica nessa fantasia que só existe dentro de você, de que um dia ele vai acordar para o grande amor, que é você, perdendo tempo, né? Uma coisa que eu vi na minha vida, só fica sozinho quem insiste na pessoa errada, né? E às vezes o astrólogo leva a culpa, porque o astrólogo só vai confirmar aquilo que ele ou ela disseram, que não estão afim. Não é essa pessoa. Vira a página, dá espaço para um amor de verdade, para uma pessoa que esteja na mesma sintonia que você. Aí tinha uma expressão que eu queria usar para vocês, porque sempre que tem eclipse, e aí a importância desse eclipse, na verdade, é que ele acontece logo depois de Plutão retomar o movimento retrógrado. Depois acho que ainda hoje eu vou fazer um texto que eu tenho que fazer para Virgínia São Paulo e jogo, ou pelo menos até segunda, para vocês. Mas o que eu queria dizer, voltando para a questão da subjetividade, que é uma questão de Netuno, do mundo interior, e uma questão de Escorpião, do mundo interior, é o seguinte: quando alguém estiver muito negativo perto de você, lembra que, na verdade, essa negatividade é dessa pessoa, é dela a negatividade. Porque você pode, diante da astrologia, você pode fazer uma leitura positiva de um aspecto, uma leitura neutra, mais técnica, e uma leitura negativa. Se ela opta pela leitura negativa sempre, essa negatividade é dela, não do aspecto. Aspectos difíceis a gente tem todos os dias. A gente vai ter Marte oposição Plutão, que é um aspecto de guerra. Marte em Leão em oposição a Plutão. Talvez essas questões, China, Estados Unidos, Rússia, Estados Unidos, a Ucrânia, o povo ucraniano pagando o pato. Então, a gente tem motivo de sobra concreto para se preocupar, com certeza. Mas não pode ser esse delírio completamente extravagante, e tanto é delírio que quando você imprensa não, quando você prensa o sujeito na parede, ele não desenvolve muito, porque é só mesmo o transbordamento da emoção negativa. Não entra nessa vibe. A gente pode escolher a frequência que a gente vibra. Vibra numa frequência alta, porque esse mundo está precisando de frequências altas e de posturas mais maduras, porque ficar muito assustado diante de um aspecto astrológico não cabe nesse século, não é disso que a gente precisa. A gente precisa de outra coisa, de pessoas maduras e adultas que queiram fazer uma diferença, nem que seja uma diferença pequenininha. Pode ser aquela imagem do beija-flor levando a gotinha para o incêndio da floresta, mas é importante, como cada gota do oceano que forma o oceano inteiro é importante também. Chega né, de tanta. O que vai acontecer comigo? Não sei. Dependendo do dia do eclipse, dependendo do dia de Plutão retrógrado, talvez você almoce com seu marido,
compre uma bola para os filhos, tem uma promoção no trabalho, porque você também não está submisso ou submissa única e exclusivamente a Plutão, e Plutão não é negativo o tempo inteiro. Tem que lembrar que ele devolvia as almas para que elas voltassem ao mundo material, e que Plutão significa o rico, né? Porque debaixo da Terra estão todos os minerais. Plutão significa o rico, aquele que detém as riquezas, até porque era dono das almas dos homens também. Então é isso, gente. Bola para cima, né? High frequência, tá bom? Obrigada.